Olá, queridos ouvintes, queridos amigos que acompanham o programa Ferramentas da Consciência aqui pela Vibe Mundial. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio da Paulista e é um prazer estar entrando aí na sua casa, no seu carro, seja onde você estiver ouvindo a gente. Estamos também ao vivo pelo Instagram, quem quiser acompanhar é o @consciência81. E eu te convido também, como sempre no comecinho do nosso programa, a conhecer os Orgonites, que são a minha ferramenta de trabalho. Quem não conhece os Orgonites, entra lá no nosso site, que é o www.consciência81, por extenso, tá? escrito.com.br, para você conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta que te faz alcançar autoconhecimento, que te faz alcançar uma plenitude maior e para chegar aí na felicidade, que é o que a gente quer, né? Viver melhor. E esse é o tema do nosso programa de hoje também. Nós estamos recebendo aqui a doutora Tereza Cristina. Ela é neurologista, coaching, sexóloga, felicitadora e autora do best-seller Seja Imperfeito, lançado pela editora Gente. Seja muito bem-vinda, doutora Tereza. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Esse livro foi um grande presente da editora Gente pra gente. É uma obra coletiva com 26 autores. E cada um de vocês vai ter algum capítulo que vai ter a ver com a vida de vocês. Então, eu indico, assim como todo mundo que já leu, né? Sim. Foi lançado agora quarta-feira no Conjunto Nacional. E logo, logo será um podcast, Seja Imperfeito. E a gente vai avisando nas nossas linhas de Instagram, YouTube. De comunicação. O José também está aqui com a gente. Bom dia a todos. Ele sempre participa aqui, colaborador e incentivador desse programa. E eu queria começar o nosso programa te fazendo uma pergunta, doutora Tereza. No seu capítulo, né, do livro Seja Imperfeito, o título é Perdoe-se e Seja Feliz. Eu queria te perguntar, qual a importância do perdão para a gente alcançar a felicidade, né? Por que é tão importante, inclusive, se auto-perdoar para que a gente consiga viver momentos felizes, viver momentos mais plenos? O perdão, ele é algo libertador. O perdão te liberta de muitas coisas. Então, durante toda a nossa vida, durante toda a nossa formação, como estudante na escola, durante a nossa formação como vida mesmo, né, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, nós passamos por vários momentos da vida. Em alguns desses momentos, nós nos sentimos inferiorizados, nos sentimos muito tristes, não nos sentimos valorizados. Então, por exemplo, quando um pai vira para um filho e fala: ai, filho, você tinha que tirar pelo menos 10 nessa prova. O mínimo era você tirar 10. E ele tira 8. Aí ele fala assim: então eu vou ser sempre o mínimo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E isso vai ficando dentro da gente. Vai ficando no nosso interno, né? No nosso interno, nas nossas gavetinhas, que os psicólogos falam. E aí, com o decorrer da vida, isso vai alterando a nossa prosperidade. Isso vai alterando as nossas relações com as pessoas. Então, às vezes, a gente acha que a gente é vítima de tudo. Então, existem os grandes sabotadores, né? E o perdão é o primeiro passo para a felicidade. Tanto perdoar o outro, que a gente fala assim, quando você tá com raiva de alguém, você tá bravo com alguém, você lembra dessa pessoa 24 horas por dia. É pior do que o amor, né? Sim. Você lembra dele 24 horas por dia, você dorme pensando nele, acorda pensando nele. E o perdão é uma forma de libertar. Você não precisa que a pessoa te peça esse perdão, mas você internamente tem que perdoar. Então, a gente também tem que se auto-perdoar, porque nem sempre a gente acerta. A gente erra muito na vida, né? Erra educando os filhos, erra no trabalho, erra em todas as esferas da nossa vida. E esse auto-perdão é uma grande ferramenta. Mas todo erro é acerto, né? Sim. O grande Gasparetto falava que todo erro é acerto. Tá tudo certo. E tem também a questão que é o seguinte: ninguém erra porque quer. A gente Sim. sempre erra tentando fazer o melhor. E se você erra tentando fazer o melhor para o seu filho, né, ali no seu trabalho, quando o outro comete um erro ou acontece um equívoco de comunicação, porque às vezes nem é um erro em si, né? Sim. A gente mesmo tem no relacionamento, tem que tentar, né, se colocar no lugar dessa pessoa e entender que aquele erro aconteceu não por um motivo, eu vou errar de propósito. É o melhor que aquela pessoa conseguia fazer naquele momento, né? Sim, e às vezes você não consegue ser diferente. Assim, com a sua bagagem de estrutura, com sua bagagem cultural, você só consegue fazer aquilo, você não consegue fazer diferente. Exatamente. Então a gente fala: ai, mas meu pai fez isso, ai, minha mãe fez isso. E eu sempre falo para os pacientes, eu falo assim, ele fez o melhor que ele podia.
com o que ele tinha de bagagem. Porque às vezes ele não foi amado pelo pai. O pai não demonstrou o sentimento de amor. Ele achava que o prover era melhor do que amar, era melhor do que dar carinho, né? E o perdão passa por tudo isso. E eu acho que o auto-perdão, até a Cristina Biscaia, falando de novo da minha amiga, sobre o livro dela, do Poder do Auto-Amor, fala muito disso. Que assim, a primeira coisa que você tem que fazer, que é um grande exercício, é se perdoar a cada dia. Isso é uma coisa legal. Você trouxe agora essa visão que você teve a partir dos pacientes. Eu queria te perguntar, agora como autora, né, do livro, você sempre teve a ideia de escrever um livro? Conta pra gente como isso aconteceu na sua vida. Eu sei que você tem uma longa caminhada aí nos atendimentos, né? Como isso aconteceu, que você viu que trazer esse capítulo poderia mudar a vida de algumas pessoas, né? Assim, em primeiro lugar, eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi poesias a minha vida inteira, pros meus amores, escrevia poesia pros amigos, escrevia poesia quando as pessoas faleciam, né? Eu tinha um pouco esse dom de tentar tentar significar a pessoa com aquela escrita. E muita gente lia e falava, não, você tem que escrever um livro, é muito legal. E um grande amigo meu, que partiu há 2 meses, o Aécio, foi um dos grandes incentivadores para eu escrever esse livro. E eu fiz um curso de coach em 2017, e teve uma dinâmica, uma ferramenta chamada Linha do Tempo, que você percorre alguns momentos importantes da sua vida, tanto para trás quanto para frente. E nesse exercício, nessa ferramenta, eu me vi 5 anos na frente, em 2022, autografando um livro no Conjunto Nacional. E por algumas coincidências da vida, que como diz minha professora... Não existe coincidência. São deucidências, né? Coincidências de Deus. É verdade. Eu descobri esse curso da Imersão Bestseller, da Roseli Boschini, que, aliás, eu recomendo. É muito interessante você saber como é a estrutura de um livro, como você faz a montagem de um livro e te mostrar ferramentas de como fazer um livro apreciável para todos também, buscando trazer o seu sentimento de um jeito fácil de se ler. E graças a Deus foi isso que aconteceu, tanto que virou best-seller o nosso livro em 10 dias de venda. Vendemos 3.600 livros em 10 dias. E aí, nessa imersão best-seller, eu entendi algumas coisas. E eu li um livro maravilhoso da Elizabeth Gilbert, dentre todos que eles indicaram, que chama A Eterna Magia, que eu até falo no meu livro. Que ela fala o seguinte: quando você tem uma ideia de escrever um livro, essa ideia tá sobrevoando toda a atmosfera de todo mundo. Coletivo, né? Se você não buscar esse nome desse livro, você não buscar essa ideia, alguém vai pegar. Aí você vai falar, como? Ele roubou minha ideia. Na verdade, não. Essa ideia está pairando e ela precisa ser escrita. Ela precisa ser falada. Porque a gente vive uma época de uma epidemia de doenças mentais, que as pessoas precisam de um acolhimento. E o livro não deixa de ser isso. Tanto que a Editora Gente foi a mais vendida na Publish News durante a pandemia, que ninguém esperava que ninguém fosse vender livro e comprar livro, porque as pessoas precisavam se autoconhecer. Então, às vezes, numa pandemia como a gente viveu, a gente, como não pode ver fora, a gente vê pra dentro. E aí, muita gente separou, muita gente buscou terapia. E o livro, ele abre mesmo essa janela, né, pra dentro de você. Então, você acessa coisas incríveis quando você entra em contato com um texto, por exemplo, que te resgata, como é a questão do auto-perdão. Quando você lê uma coisa, os meus amigos que leram meu capítulo, e eu li os capítulos de todos os meus amigos, dos 26 autores, né? Eles falam assim pra mim, nossa, Tereza, parece que eu tô ouvindo você falar do meu lado. Então, isso é um livro legal, porque isso é você conseguir chegar na pessoa, chegar no íntimo da pessoa, e a pessoa lê um pedaço e fala assim, nossa, eu tô passando por isso. Então, se eu fizer essa ferramenta, eu vou melhorar, porque ela melhorou, os pacientes dela melhoraram, os amigos dela melhoraram. Então, um livro nada mais é do que uma grande escola, né? E uma grande viagem, que você viaja no tempo. E eu acredito que também tenha se concretizado dessa maneira, porque dentro do teu consultório você tem um alcance muito limitado, né? Você tem que esperar esse paciente te procurar e ele tem que estar disponível para ouvir naquele momento, é um tempo muito curto. Quando você escreve um capítulo e você pode alcançar tantas pessoas, né? Deve ser muito gratificante também, né? E eu falo no capítulo que se você se sentiu bem lendo esse capítulo, reverbere isso para os outros, né? Reverberar as coisas boas, porque a gente vive uma realidade que quase no dia a dia existem muitas pessoas que querem fazer um feedback negativo, querem te pôr para baixo, é o que a gente chama de coeficiente positivo, né? Que a gente tem que andar com pessoas, como diz até, eu gosto muito daquele pastor, né? O Cláudio Duarte, que ele falou esses dias no Reels, que a gente tem que andar como águia. Você quer andar como águia? Ande com águia, não ande com galinhas. Então é bem isso. Se você quer crescer na vida, busque coisas que te façam crescer. Busque coisas que te façam ser feliz. E às vezes você tem algumas relações tóxicas em volta de você, no trabalho, na vida, nos relacionamentos. Desculpa. E talvez você precise se afastar dessas pessoas. Isso não é perder, às vezes é ganhar.
para que você mude a energia de tudo isso. Tudo é sintonia, né? A física quântica fala realmente da ressonância. Tudo aquilo que você entra em ressonância e você está preparado para viver, você vai viver. Você escolhe inconsciente ou conscientemente. Mas o resultado é que vai dizer se você está ressoante com o positivo, se você está ressoante com o negativo. E tudo bem se estiver ressoante com o negativo, ainda não chegou o momento. Tudo tem o seu momento, né? Aí vem as coincidências que não existem. Que na verdade são escolhas. E eu acho que tem a ver com aquela história do sabotador e do sábio, né? Que a gente tem 10 grandes sabotadores, né? A gente tem os sabotadores, eu vou até ler aqui pra vocês pra gente não esquecer nenhum. A gente tem o crítico, a gente tem o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o esquivo. Então a gente tem alguns sabotadores que todos nós temos, são um total de 10, eu não vou ficar falando aqui, vocês podem até buscar isso, que tentam te sabotar. Então às vezes você tá indo bem, aí você fala assim, uma professora até me falou isso, ela falou, minha filha tava se formando, e aí ela tava saindo com o namorado, eu pensei na hora, ixi, se tiver um acidente de carro. Aí ela falou, não, vamos pensar coisa boa, vai dar tudo certo. Porque às vezes você tem esse sabotador que vem pra você, porque fala, tá tudo tão bom que alguma coisa pode dar errado, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente tem essas culpas guardadas lá no fundo, quando a gente não se perdoou e a gente começa a viver momentos felizes, a gente acha que eles vão ser temporários. Porque a gente acha que culpa pressupõe algum pagamento, algum tipo de justiça. Então, a gente fica buscando na nossa vida feliz aonde que vai dar errado. Por isso que é tão legal você limpar essas culpas, Sim. né? Você se sentir merecedor da felicidade e vivenciar a felicidade. Que a felicidade, na verdade, ela é uma somatória de momentos, né? Eu até fiz uma live essa semana com a Denise Navi, que ela é uma das ciências de felicidade, estudada, pós-graduada nisso, e a gente falou sobre felicidade sutil. Felicidade sutil, na verdade, é a felicidade do dia a dia. É eu estar aqui nessa rádio, é eu estar e tomar café com os amigos, é eu levar meu filho no parque, é eu estudar com ele pra prova, é eu vê-lo feliz porque ele ganhou um presente, é ele ficar feliz porque eu recebi meu best-seller. Então, assim, essas pequenas felicidades são a felicidade de verdade. A gente pensa que felicidade é uma coisa hedônica, né? É só busca do prazer, e não é verdade. A felicidade são momentos, né? Doutora Tereza, a felicidade é uma habilidade, porque o único grande professor que a gente ouviu falar nesse ponto foi o Luiz Gasparetto. Para você, felicidade é uma habilidade? E outra pergunta, o que é felicidade para a doutora Tereza Cristina? Então, felicidade é um modo de viver. E a Sônia Libursky, que é uma professora da Universidade da Califórnia, fala que a felicidade ela é composta por 3 coisas. Parte genética, situacional e a que você pode mudar, modificável. A genética é 50% feliz ou 50% infeliz, assim. Tem pessoas que você conhece. Sim. Tem pessoas que são assim, aquelas vida, que acordam céus, bem felizes, né? E Saltitantes. tem as pessoas que acordam às 5h30 da manhã, como eu, super feliz. Tipo, bom dia, gente. Mas como é que você pode estar feliz às 5h30 da manhã? Ué, eu estou viva. Eu tô feliz com o que eu tô fazendo. A ver com gratidão, né, doutora Tereza? Tem a ver com propósito, né? Tem a ver com gratidão. Tem a ver com que... E lucidez eu acho também. Que tem a ver com resiliência, né? Resiliência é uma palavra que agora todo mundo usa, né? Resiliente. Mas a resiliência a gente aprimorou da engenharia. A resiliência é igual uma mola. Você puxa a mola e ela volta a ser o que ela era. A vida da gente, a gente passa por estresse. Então, puxar a mola é uma forma de estresse. Hoje em dia existe uma outra que chama, vou até falar o nome dele, porque é um nome bem difícil, que chama Resiliência 2.0, do Nassim Taleb. O que ele fala? Ele fala que, na verdade, a resiliência 2.0, o antifrágil, que hoje em dia é o que mais se fala, é o cara que passa por um estresse, é a pessoa que passa por um estresse, ou no trabalho, ou na vida, sofre um acidente, é sequestrado, e depois ele se transforma com isso. Então, a resiliência 2.0 é transformar a sua vida quando você passa por alguma coisa. Não é voltar ao que você era. Porque nada é por acaso. Você não passa pelas coisas na vida sem ter um porquê. Sim. Então você precisa entender e aprender com isso e ficar cada dia melhor. E eu acho que isso que você trouxe agora, até foi a pergunta do José, que é felicidade é uma habilidade. Olha isso, que legal, gente. Você que está ouvindo agora, felicidade é composta por habilidade. Então, assim, como assim, né? Como eu posso treinar ser feliz? Existem caminhos, né? Isso, então assim, é o que eu tava falando, a genética é 50%, 10% é situacional. Casamento, tô feliz no casamento. Estou numa situação que não é legal. No trabalho, ou alguma coisa que aconteceu na sua vida. E 40% é treinável. Mas como que você treina isso, doutora Dá uma Tereza? dica de treinamento. Então, você pode treinar
começar fazendo, por exemplo, alguns exercícios. Um deles é você lembrar de uma coisa que aconteceu no seu passado. Por exemplo, eu tô muito triste agora. Eu fecho meus olhos e lembro de uma viagem que eu fiz. E tento sentir aquela emoção daquela viagem. Porque o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, se você lembrar dessa imagem, você vai ficar bem. Aí você vai falar. Você se ancora naquele momento. Sim, que a PNL fala de ancoramento, né? Músicas, né? Também. Músicas. Então, por exemplo, o que a gente fala no curso de felicitador é assim. De manhã cedo, nas primeiras horas da manhã, naquele horário maravilhoso da manhã... São os 15 minutos iniciais, né? Não assista coisa ruim. Então, não vá assistir... antigamente, na nossa infância, era Gil Gomes, né? Agora dá tempo. Gil Gomes era ótimo, depende do ponto de vista. Então, assim, não vá assistir coisas que vão te trazer pra baixo. Não vai ver sobre guerra mundial, não vai ver nada disso. Escute uma música que te faz bem. Sim. Leia um livro, um pedaço de um livro que você goste. Por exemplo, existe um livro super legal do Robson Ramush, que foi o nosso prefaciador, que chama Pílulas da Resiliência. Então, assim, tente ver uma coisa que vai te agregar a alma. Escute um programa Ferramentas da Consciência. Ou se não, escuta um podcast, né, que você gosta. Agora vai ter um podcast desse programa. Então, escute alguma coisa que te traga algo bom pro seu dia. E aí você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Até uma fotografia, né? Uma fotografia. Sim. Olha como é legal. De um momento marcante na tua vida, que foi uma conquista, você entra na frequência da realização. E eu falo até daquela que eu falei na outra vez que eu vim nesse programa, do Ho'oponopono, né? Então, de manhã cedo fala, me perdoa, eu me amo. E eu sei o quanto isso é importante. O quanto que a gratidão, né, é importante em tudo isso. E a gratidão tem muito a ver com a felicidade. E tem a ver com se conhecer também. Sim. Porque quando eu me conheço e eu sei que aquela música me ancora numa frequência elevada, pô, bacana. Quando eu sei que uma foto ou uma lembrança de uma viagem me ancora numa frequência bacana, olha como é legal você se conhecer. Você pode até ter uma música de um momento que foi muito importante pra você, mas que se nesse momento, aquela música te traz tristeza, pô, ela não é uma música legal pra ouvir agora. É igual elas falam, não vai escutar sofrência. Exatamente. Por mais que você goste, não vai escutar isso. Acabou de terminar um relacionamento, tem uma música que, pô, era super legal do casal. Não é hora de ouvir essa música, né? Então é bem interessante, assim, você se conhecer. E uma coisa que a Sônia fala, né, essa professora da Califórnia, ela fala assim, que ela chega pras pessoas e fala, o que você faria se você tivesse um mês só de vida? Pense, 3 coisas. Pense no que você faria pra você. E agora pensa aí vocês, o que você faria se você falasse, eu só tenho um mês de vida? Pense em 3 coisas rápidas. Pensa se você tá fazendo uma dessas 3 atualmente. Que pode ser o último mês de vida, né? Porque pode ser? Não, mas nem por isso. Mas assim, pra você entender... Porque a vida é hoje, né? A vida é hoje, né, Tereza? Só existe o agora. Mindfulness, né? Então assim, viver o hoje, pra gente poder ter um futuro melhor. Mas você tem que viver o agora. Mas o futuro vai ser criado a partir de hoje. Sim, vai ser co-criado. Veja a minha história do livro. Exatamente. Eu co-criei a minha história do meu autógrafo 5 anos antes. Física quântica fala, né? Se você tá muito interessado, porque interessado eu tenho certeza que você tá, em ler esse livro, nós vamos sortear um livro ao vivo daqui a pouquinho. Então, entre em contato pelo telefone da rádio, que é o telefone 11 31710221. A doutora Tereza vai autografar um livro e você virá retirar aqui na Vibe Mundial, tá bom? Então, as linhas já estão abertas, assim que a gente tiver um ouvinte na linha. E você pode também fazer uma pergunta aqui para a doutora Tereza sobre felicidade. E eu vou falar uma última coisa para vocês que eu acho bem interessante, que é a inteligência social. Quem fala muito disso é o Daniel Goleman, mesmo que fala de inteligência emocional, né? Ele fala assim, que quanto mais inteligência social você tiver, mais feliz e mais forte você será e melhor relacionamento com as pessoas você vai ter. Nós temos um ouvinte no ar. Oba! Alô? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Evandro, eu sou aqui de Jandira, formado em psicologia. Só quero dizer que no programa anterior, a águia é um dos arquétipos muito importantes, não é? Sim, com certeza. Qual que é a sua profissão, Evandro? Bom, hoje eu sou representante farmacêutico, não é? E que estou muito feliz em realizar essa profissão. Doutora Tereza, no seu atendimento, porque mandaram um vídeo agora, está muito mandando vídeo dessas coisas de política, e mandaram algo sobre Freud, que aí me interessou. Só que eu pensei assim, Freud explica, mas será que Freud está resolvendo o problema dessa geração? Você consegue, num atendimento, resolver esse problema da felicidade dos seus pacientes?
Então, obrigada por ter participado. Obrigada. Depois eu vou escrever pra você aqui um autógrafo. E aí você pode vir pegar na rádio, né? Isso. Então, na Obrigada, verdade, Sandra. a cada dia eu tento fazer com que as pessoas entendam um pouco mais delas mesmas, né? Então, o paciente às vezes chega no consultório muito armado, né? Então eu falo assim, ai, como é que tá a sua vida? Tá ótima. Seu relacionamento tá ótimo. Aí eu viro assim, tá bom. Então vamos conversar. Você dorme bem? Não. Você come bem? Não. E como é que tá o seu trabalho? Tá muito ruim. Então, assim, a pessoa não consegue. Aí, quando você vai fazendo perguntas chaves, a pessoa vai entendendo que, na verdade, não tá tão bom, assim, tudo aquilo. E aí, a gente consegue com algumas coisas bem básicas. Aí, você fala pra ele, então, tive um caso de um paciente, por exemplo, que veio me contar que ele veio com muitas dores que não melhoravam, e ele foi adotado. E ele foi adotado pela tia. Aí ele falou pra mim assim, porque eu fui adotado... Nós somos 10 irmãos, eu sou o mais novo e eu fui o único que fui levado pra casa da minha tia. Aí eu ouvi aquilo, respirei, né? Que eu acho que todo mundo tem que fazer as 3 respirações fundas, né? Que são mais ou menos 10 segundos. Aí eu falei pra ele assim, essa sua tia tinha filhos? Não. E ela ficou muito feliz que você foi pra lá? Muito feliz. Você já pensou na possibilidade que a sua mãe talvez quisesse que você, diferente dos outros 9 irmãos, tivesse uma vida diferente e fosse amado e tivesse outras oportunidades de vida? Com certeza, porque eu estudei num colégio particular, eu fiz faculdade, hoje eu tenho um bom trabalho. Falei, então, e você já pensou que essa sua dor pode ser tristeza? Aí ele parou, olhou pra minha casa, olhou bem pra mim e falou assim, não, mas eu não tenho depressão. Eu falei, não tô falando que o senhor tem depressão, eu tô falando que o senhor tem dor. Mas a dor e a depressão caminham juntas no nosso corpo. Se a gente não tratar uma, a gente não trata a outra. Por isso que pra dor a gente dá antidepressivo. Aí ele saiu aliviado e falou assim, eu nunca pensei sobre a minha adoção desse jeito. Obrigada. Então, às vezes, quando você tá de fora, você consegue ver coisas na vida das pessoas que elas mesmas não conseguem enxergar. Na loucura do dia a dia, naquela coisa de acordar cedo, ir para trabalho, ter que pagar conta. Então, você pode fazer isso com as pessoas próximas a você. Às vezes, numa festa, você pode perceber se a pessoa tá mais triste, sentar e conversar. Às vezes, o que a pessoa precisa é de uma frase sua, de uma história sua. Você não precisa ser especialista em nada para mudar a vida das pessoas. E o livro é uma forma de você não me conhecer, mas conseguir entender um pouquinho mais desse jeito da gente tentar melhorar a vida a cada dia e ser feliz a cada dia. Com Já certeza. que a felicidade é testável e treinável, Exatamente. vamos ser felizes mais a cada eu acredito dia, né? que durante o atendimento da doutora Tereza, ela consegue fazer essa leitura, Exercício. porque ela também é uma pessoa muito empenhada. Se vocês forem atrás da formação da doutora Tereza, vocês vão ver que ela abrange várias áreas, né? Porque ela foi percebendo que ao longo do tempo, a formação clínica dela não era suficiente para entender o paciente integralmente, né, Sim, doutora Tereza? sim. Primeiro, parte de uma grande disponibilidade de querer ajudar o outro, de Sim. enxergar o outro verdadeiramente. E depois você vai atrás de ferramentas que te possibilitem fazer essas leituras, né? Eu brinco que eu escuto com os olhos, né? Então é muito engraçado isso. É uma frase que eu falei no podcast e eu achei que é muito interessante. Porque quando você enxerga a pessoa, e as pessoas, meus pacientes falam isso pra mim. Doutora, a senhora me olha no olho, a senhora fala comigo, não fica só olhando. E eu trabalho em 2 ambulatórios do SUS. A senhora não fica só olhando pro computador ou pro papel. Você senta, olha pra mim e fala... O que você veio fazer aqui hoje? O que eu posso te ajudar? Acho que parte também de uma decisão do que eu chamo, né, da arte de escutar. Sim. Mas escutar com o coração. É verdade. Quem quiser entrar em contato com a doutora Tereza para adquirir o livro com desconto, tem desconto, né, doutora Tereza, 10% hoje? de desconto até segunda-feira. Olha que legal. Pra quem entrar no meu direct do meu Instagram. Passa o Instagram, doutora É Tereza. @Tereza Cristina, doutora Tereza Cristina, LR Rosa. E pode mandar no direct, assistir a sua live e mandar seu Tem que endereço. falar o programa também, que é apresentadora. Isso. A sua live do Consciência 81, aqui na Rádio Vibe Mundial. E quem tiver dificuldade de encontrar a doutora Tereza, é só entrar em contato com a gente, que a gente passa com certeza os contatos dela. Quero agradecer, doutora Tereza, mais uma vez pela sua presença aqui. A doutora Tereza vai voltar outras vezes, porque são vários temas que a gente tem para conversar. Mas muito obrigada por hoje. Obrigada, gratidão. Foi muito bom estar aqui com vocês. E eu vou falar uma última frase para vocês, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente conversou até agora, que é do Nietzsche. Deixa eu só pegar aqui, que a frase é muito bonita, eu não queria mudar nenhum papel dela. É assim: aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Obrigada. Muito obrigada, pessoal.